É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, né? E a gente roga a espiritualidade amiga que nos faça de instrumento, porque é isso que a gente deseja ser, né? Instrumento para que seja ido até vocês, levado até vocês e a mim, né? Já veio pelo meu estudo, o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa refletir. E essa é uma lição muito bonita, né? E acho que é fundamental da gente ter isso sempre em mente na nossa vida, que é a bênção do trabalho, né? E aí nós vamos começar aqui com o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, né? Que Kardec traz para nós como uma das leis morais a lei do trabalho. Então, a lei, a gente vê que não é qualquer coisa, é uma lei natural, uma lei de Deus, né? Então, ele inicia perguntando aos espíritos, na 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E eles respondem, o trabalho é lei da natureza, né? Repete novamente. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, vamos refletir em cima dessa primeira resposta, né? Ele diz que os espíritos, né, dizem a Kardec que sim, é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade do homem. E que a civilização faz que a gente nos obriga praticamente a trabalhar cada vez mais. E aí a gente pensa que realmente, né, se a gente parar para analisar, há muitos e muitos anos atrás, né, na época das nossas vovós, das nossas bisavós, elas trabalhavam muito, mas no lar, né, cuidando da família, plantando, costurando, né, eram os trabalhos mais domésticos. E à medida, né, que o tempo vai aí passando, as mulheres estão estudando mais, né, e tendo mais acesso ao mercado de trabalho. E isso traz para nós uma necessidade, né? Porque às vezes a gente quer ter mais conforto, a gente quer ter as coisas que a gente sonha, que a gente almeja, e a gente só consegue isso pelo trabalho, né? E é claro que o trabalho, além dessa questão material, né, ele traz para nós uma realização, né? Uma realização profissional, uma realização pessoal e o sentido de ser útil, né? Porque embora a gente trabalhe muito dentro de casa, as mulheres sabem, os homens alguns também, né, devem trabalhar muito em casa, mas as mulheres que trabalham têm aquela rotina de cozinhar, de lavar, de arrumar, de tudo, né? Ele passa praticamente despercebido, né? E muitas vezes a gente come uma comidinha, até esquece de falar, nossa, mãe, como é que tá gostosa a comidinha, né? Nossa, minha roupa tá tão cheirosa. Nossa, que casa limpinha. Porque a gente se esquece que isso é um trabalho importantíssimo, né? Mas aí, no fundo, a gente fica o quê? Querendo ser valorizada, querendo se sentir capaz, e aí a gente busca uma profissão para nos realizar, né, de todas as formas. E aí a gente tem que tomar cuidado com a questão da sociedade que pode nos levar a um certo consumismo, né? Eu tenho que comprar, eu tenho que ter, porque fulano tem, ou porque isso é bom, ou porque isso é legal. E não é só com as crianças, não é só com jovens, nós também muitas vezes nos perdemos aí, né, nessas questões de querer algo que às vezes a gente nem precisa, né? Então, é sempre importante a gente estar atento a isso. Eu realmente preciso, porque às vezes a gente vai se afundando numa rotina de trabalho tão cansativa que a gente está deixando de lado aquele tempo de estar mais com a família, né, de sair para passear, ou de descansar mesmo, né? Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Nos policiando. E na 675, Kardec pergunta: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não,
O espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Então, vejam só que importante, né? Além de nós termos essas ocupações materiais, porque o homem precisa trabalhar para se sustentar, né? Para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter onde morar, né? Para ter um remédio, uma assistência, todas essas coisas que a gente já conhece, que são a parte material. Mas o espírito também necessita desse trabalho. É exatamente essa vontade de se sentir útil, de se sentir produtivo, né? De estar ali produzindo algo, e a gente sabe que isso é que traz a evolução para nós, né? E ele vai continuar dizendo que toda ocupação útil é trabalho. Então, veja que interessante, não é só quando a gente está ali no trabalho braçal, né? Às vezes é quando a gente para raciocinar sobre um problema e procurar ali uma solução, ou quando a gente está estudando, quando a gente está lendo, quando qualquer coisa que a gente estiver produzindo de útil é uma forma de trabalho. E aí, na 676, ele pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Eles respondem: por ser uma por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Então, quer dizer, nós estamos aqui num corpo de carne. Então, nós necessitamos o quê? Trabalhar para suprir as nossas necessidades básicas, como a gente já falou, né? É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, vejam só que interessante. Além da gente ter que se suprir, se manter a nossa família, né? Manter a sociedade funcionando com o nosso trabalho, com as nossas atividades, ele faz o que é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre prestando atenção se a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito, se tem algum curso para a gente se aperfeiçoar, fazer uma reciclagem, né? Buscar outros tipos de novidades, de outros tipos de soluções para inserir na nossa prática, tanto profissional como qualquer área que a gente esteja atuando, né? Isso é muito legal, porque a gente está ali buscando sempre recursos e exercitando a nossa inteligência, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, e quanto à sua inteligência. Porque se a gente não precisasse correr atrás de soluções, se a gente não tivesse, né, que estudar, que se aperfeiçoar, a gente vai ficando o quê? Ali, inativo, né? A nossa mente é como se ficasse estagnada, como se fosse uma infância da nossa inteligência. E a gente sabe que nós temos muito potencial, né? E é muito bom ler, é muito bom conhecer. E como diziam os antigos, aprender nunca enche espaço, né? Não ocupa espaço. Então, tudo que a gente aprender é importante. Eu aprendi muito isso com meu pai. O meu pai, assim, ele diz que se alguém fez, ele consegue fazer também. Então, pode ser uma coisa que ele nunca viu na vida. Ele vai dar um jeito de ir lá e fazer alguma coisa, fazer aquela coisa, né? E isso é muito bom, porque se a gente põe uma boa vontade, né? A gente já tem o primeiro passo. Não, eu vou buscar, eu vou aprender e eu vou realizar. E isso é muito importante, né, na nossa vida, porque faz a gente se esforçar, faz a gente aprender, faz a gente evoluir. E é muito bom a gente observar as coisas, porque muitas vezes, igual eu aprendi trocar fio de tomada, mexer em interruptor, mexer em coisinhas assim elétricas, olhando meu pai. Porque às vezes eu ficava ali do lado, dando alguma coisa, e na observação eu vi ele fazendo, e a gente também tem a boa vontade que quer fazer, eu ia lá e fazia, né, como faço aqui em casa. Meu marido não troca chuveiro, não, sou eu, porque aprendi com meu pai. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo,
outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Olha só, a gente vê isso aqui, né, com relação a essa questão de Deus, né, da compensação. Às vezes a gente vê crianças que têm muita dificuldade de ler, de escrever, ou tem TDAH, agora tem questão do autismo, né? A gente vê muito assim, ai, coitado, esse menino não vai aprender. E eu dou aula para criança assim. Mas as crianças têm dificuldade naquele setor, mas são extremamente desenvolvidas e inteligentes em outras áreas, né? Às vezes tem uma habilidade, igual dizem que o Messi, né, aquele jogador famoso, muito habilidoso, diz que ele tem um grau de autismo. Então, quer dizer, é justamente isso. Às vezes o que falta por um lado, Deus compensa do outro. Porque Deus é bom e justo, né? E Ele dá as ferramentas que a gente necessita para fazer o que a gente precisa fazer. E aí, na 677, ele pergunta: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então, quer dizer, os animais, eles não precisam trabalhar como nós para ter o seu sustento. Eles conseguem pela natureza. Tudo que eles precisam está na natureza, né? E é tão bonito a gente observar que a natureza é um exemplo de trabalho para nós, né? Os animais, os bichinhos, os insetos, as plantas, eles trabalham incessantemente, porque cada um tem o seu papel ali naquela cadeia, né? Aí, por exemplo, igual eu fui dar uma aula de evangelização, falando sobre a questão da ociosidade, do tédio das crianças na época da pandemia, né? E aí eu encontrei uma historinha muito interessante, que é um menininho que ele não gostava de fazer nada em casa. Ficava ali, aí já estava chateado, porque o tédio é horrível, né? Não tem nada para fazer, fica ali à toa, fica de mau humor. E aí ele dormiu, cochilou lá, e ele sonhou com uma árvore que tem no quintal da casa dele. E aí ele estava dormindo, aí a árvore chama ele. Ô Pedrinho, acorda aí, menino, vai fazer alguma coisa. Aí ele, dona Árvore falando comigo? Pedrinho, anda, vai fazer alguma coisa, você não faz nada o dia inteiro, passa aí só com essa cara emburrada. A sua mãe correndo de um lado para o outro, fazendo tanta coisa, você não faz nada. Aí ele falou assim, e você falando aí, você fica aí só paradona, não faz nada? Você vem falar comigo? Aí a dona Árvore falou, o quê? Não faço? Você que não sabe. Eu puxo os nutrientes, a água, pela raiz lá no fundo da terra, incessantemente. E esse alimento eu trago e distribuo para todas as partes de mim, né? E aí, esses nutrientes chegam nos galhos que vão crescendo, chegam nas folhinhas que fazem lá a fotossíntese, transforma gás carbônico em oxigênio. E eu vou crescendo ali, formo florzinhas e das florzinhas viram frutos. E dos meus galhos crescidos, os ninhos vêm, os passarinhos vêm e colocam ali, fazem os ninhos e colocam os seus ovinhos. Você que acha que eu não estou trabalhando, mas eu trabalho em muito. Né? E aí, essa é a lição da historinha, e o Pedrinho, quando acorda cheio de vontade de trabalhar. Que beleza, né? E aí a gente vê uma historinha tão boba, mas é a verdade. Tudo na natureza trabalha, né? As minhoquinhas, as formigas, os passarinhos, as abelhas são extremamente importantes nas plantações, porque elas polinizam, né? Elas vão posando ali de florzinha em florzinha. Inclusive, até outro dia eu aprendi com uma amiga minha, que ela tem lá um pé de abóbora. Aí ela falou que tem as florzinhas que é macho, as florzinhas que é fêmea, e a abelhinha posa em uma, posa na outra e faz a fecundação, nasce a abóbora. Olha que interessante, eu não sabia disso. E aí ela falou assim, como não está tendo muita abelha, o que ela faz? Ela pega lá, eu não sei se é o macho ou se é fêmea. Aí ela pega e esbarra uma na outra ali para fazer a polinização que é das abelhas.
Então, vejam bem que interessante, se não tiver as abelhas, não tem abóbora, né? Não tem mel, não tem tantas outras coisas que a gente sabe. Então, assim, na natureza do trabalho, isso é um exemplo maravilhoso, né? E aí Kardec vem explicar. Tudo em a natureza trabalha, como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo, né, que os animaizinhos também fazem a sua própria conservação, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade. E o eleva acima de si mesmo. Então, quer dizer, a cada vez que o homem está progredindo, ele está se elevando acima de si mesmo. Ele está crescendo, ele está evoluindo, né? E os animaizinhos não têm essa questão. Mas quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem, quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, quer dizer, quando os animaizinhos trabalham pensando em cuidarem de si mesmo, só que eles todos estão trabalhando em conjunto. Vocês já viram a formiguinha que bonitinha? Vai todas elas ali no mesmo caminhozinho para levar comida para o formigueiro, que é todo mundo. E aí umas põem as larvinhas, as outras cuidam de não sei o quê, né? A gente fala muito isso na evangelização. Então, olha que interessante, elas já vêm com aquela estrutura, né? De cuidarem cada uma da sua tarefa, mas todas estão fazendo um trabalho coletivo. E isso é uma coisa muito bonita que às vezes a gente esquece, que o nosso trabalho influencia na vida do outro, né? Aí a gente tem que pensar, o que eu faço está sendo bom só para mim ou está sendo bom para todos? Que tipo de trabalho eu estou executando no meu lado profissional, na casa espírita, onde quer que eu esteja ali, com essa responsabilidade de exercer uma determinada tarefa, né? Como que o meu trabalho está cooperando para que todos também sejam beneficiados? Isso é muito bonito da gente pensar. Aí na 678, Kardec pergunta: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Quer dizer, nossa, mas os mundos mais desenvolvidos, né? Aqueles planetas assim, que a gente nem imagina como é que seja de tão lindo, né? De tão maravilhoso, mas até lá eles vão querer trabalhar? Porque a gente, né? A gente tem a mania de achar que o trabalho é um castigo. Inclusive, a etimologia da palavra trabalho significa, vem de tripalium, que seria um instrumento de tortura. Então, é como se o trabalho fosse uma coisa ligada a castigo, a tortura, coisa ruim. E aí eu lembro que a gente ainda brincava na época da faculdade, nossa, mas você fez trabalho muito bonito, hein? Não sei o quê. Lê, 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 lê. A gente cantava aquela musiquinha da escravizaura, falando que a gente era escrava da professora. Porque a gente acha que assim, não, fazer uma coisa bem feita ou trabalhar demais é ruim. Só que não é. Porque quando a gente se esforça, quando a gente se dedica e faz o melhor trabalho que você pode, você está mostrando quem você é, né? Eu falo muito isso com meus filhos. Olha, você vai lavar um copo, mas lave direito, porque é o seu trabalho. Se você deixa um copo sujo, quer dizer o quê? Que você é desatento, que você não está nem aí, que você fez de qualquer jeito, que você não se preocupa com os detalhes, né? E a gente tem que ser fiel no pouco, não é isso? Para merecer o muito. Então, é por aí mesmo.
Aí vamos voltar aqui, lá nos mundos mais evoluídos, será que eles vão trabalhar também? E os espíritos respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, quer dizer, se aqui no nosso plano físico as necessidades são uma, lá nos outros mundos as necessidades vão ser outras. Então, o trabalho vai ser outro. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. E realmente, né, a gente ainda brinca que nas novelas da vida, né, ou nas coisas aí, fala que o céu é aquela coisa, aquele campo florido, um monte de anjinho correndo para lá e para cá, todo mundo sentado, sem fazer nada. Eu não quero ir para esse céu, não. Acho que aqui ninguém quer, né? Porque imagina que chatice. A ociosidade, ela é horrível. Aí traz o tédio, né? Traz aquela sensação de, nossa, e aí? O que nós vamos fazer? Não tem nada para fazer, né? E é claro que quanto mais evoluídos os espíritos, mais dedicados ao trabalho eles vão ser, né? A gente sabe que né? Vem reencarnando espíritos de outros planetas para nos auxiliar aqui, porque na Terra tem muito trabalho, né? Então, quer trabalhar? Pode vir para cá. Aqui é o lugar certo. E na 679, ele pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Quer dizer, ah, não, eu tenho dinheiro demais, nem preciso trabalhar muito mais, não, né? Ah, eu vou trabalhar, não, já tenho dinheiro que sobra. Vou pôr todo mundo para trabalhar para mim e vou ficar lá, só de bobeira. É assim? Essa pessoa, ela tem a isenção de não estar inserido nessa lei? E aí os espíritos respondem: do trabalho material, talvez. Quer dizer, ué, você não quer estar ali trabalhando no material? Pode até ser, talvez, né? Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, quer dizer, o homem, ele tem a obrigação de ser útil de alguma forma, de evoluir, de buscar esse trabalho para aperfeiçoar a sua inteligência, né? Ele pode ter dinheiro de sobra, mas nós sabemos, né? Aquela máxima que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se a pessoa tem, então, dinheiro de sobra para não precisar trabalhar, mais obrigação ele vai ter de ser útil às pessoas, a ele mesmo, a família e a quem mais ele puder beneficiar. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Se você tem a oportunidade de não precisar estar ali todos os dias num trabalho, você tem, então, a chance de fazer outros, né? Outro tipo de trabalho que beneficie outras pessoas. E agora eles dizem, ó, aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então é isso mesmo. Se você não tem que estar lá trabalhando, Deus está te dando a oportunidade de auxiliar as pessoas com mais facilidade que outras, né? E a gente sabe, no Evangelho fala, né, a questão da riqueza, né? Que a riqueza pode ser uma queda, mas a riqueza também pode ser uma coisa muito boa, um instrumento de auxílio, de caridade a muitas pessoas. E isso, né, precisa do trabalho. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, tá.
é porque eu pontuei aqui para a gente lembrar aqui nessa questão da parábola dos talentos, né? Quando a gente sabe lá que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro, um para o outro, né? Aquele que mais ganhou foi lá e fez render, deu o dobro. Aí o que ganhou 2 também foi lá, correu atrás, fez render, também deu o dobro. Aí aquele que ganhou umzinho foi lá, enterrou, falou, não, vou guardar aqui, né, e vou devolver. E eu ficava assim achando muito engraçada essa parábola, e ela pode ser trazida para cá, né? Porque assim, quanto mais trabalho a gente faz, quanto mais a gente estuda na doutrina, quanto mais engajado a gente está nos trabalhos, de tudo, mais vontade a gente tem de estar ali, de estudar, de ouvir, de produzir, de auxiliar quem quer que seja. Então, é isso mesmo. Quanto mais talentos você tem ali, mais você vai produzir, né? Mais benefício você vai levar às pessoas. E quanto mais boa vontade você colocar, melhores frutos vão dar o nosso trabalho. Como foi dito aí, né, no Conduta Espírita que a Kelly leu. Eu li essa mensagem, né? E isso é muito importante, porque o que qualifica o nosso trabalho são os frutos que ele dá, né? Quando a gente cuida de um jardim nosso, que bom, ele vai dar frutos. Quem chegar na minha casa vai ver um jardim bonito, vai vir borboleta, eu vou ficar feliz ao ver as florzinhas crescendo, né? Eu vou ficar satisfeita. Agora, quando eu junto uma comunidade e a gente vai lá e arruma uma praça, por exemplo, imagina o benefício que vai ser aquele jardim lá na praça. Quantas pessoas vão passar, a cidade vai ficar mais bonita e tudo. Então, quer dizer, o fruto, quanto maior, mais qualificado foi o nosso trabalho, né? E isso é muito interessante. E a gente sabe que cada trabalho tem em si a sua importância. Eu lembro que na época dos lixeiros, que eles fizeram uma greve, nossa, eu lembro que foi nossa, um terror, porque a gente não sabia onde colocar os lixos, né? Aí aquilo foi entulhando. E eu lembro que desde criancinha, às vezes tinha umas brincadeiras, né? Assim, de mau gosto. Ninguém quer ser lixeira. Quem chegar por último vai ser lixeira, aquelas coisas. Gente, mas o trabalho deles é tão importante na nossa vida, né? Os coletores, que a gente fala, né? E eles são pessoas importantíssimas, que o trabalho deles é maravilhoso. E aí a espiritualidade nos fala que não tem trabalho melhor ou pior, todo trabalho é digno e todo trabalho é importante, né? Seja no nosso ambiente profissional, seja na casa espírita, porque às vezes a gente chega, aí a gente, é o dirigente, é o palestrante, é quem dá o passe, mas o chão tá limpinho, o banheiro tá limpinho, a água tá lá para todo mundo beber. Quem foi que fez aquilo? Fez com amor aquele trabalho que é muito importante, né? Isso é muito legal. E aí, na 680, ele pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Então, Kardec está perguntando. Então, quem não vai trabalhar em nada, é impossibilitado, vai ser uma existência inútil, né? E eles respondem: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, quer dizer, a pessoa que não tem como trabalhar, ela também tem um propósito naquela encarnação. Vamos imaginar uma criança que nasce completamente tolhida dos seus sentidos, né, das suas capacidades ali de trabalhar ou de qualquer coisa que seja. Ele tem um porquê estar naquela família. E ele é um instrumento de trabalho, ele é uma oportunidade de trabalho para os pais, para os médicos, para os professores, para as pessoas todas que estão ali ao redor, né? De auxiliá-lo,
de prover a ele o que ele necessita e ele não tem condições de ter por si só, né? Então, olha só que interessante. Nada é inútil, a gente sabe disso, né? E isso é muito legal, porque não há existência inútil. Aí na 681. Ah, tá. Eu pontuei outra coisa aqui para a gente lembrar. Porque aqui está dizendo, né, que Deus só condena aquele que voluntariamente tornou inútil sua existência. Eu não sei se vocês vão lembrar agora, lá do livro Libertação, onde tem uma passagem que vem assim uns moços vestidos de juiz, com os cedros, né? Como se fossem reis, né? Aí eles vêm entrando, aqueles homens, aí toca aqueles clarins, aquela coisa, aquela turba de pessoas ali esperando, ó, lá vem os jogadores, né? Os juízes. E aí eles vão lá para o alto, lá da tribuna, e fazem o julgamento. E, inclusive, eles até apontam lá uma senhora, né? E fala que ela era uma loba, vocês lembram? Aí a mulher vai e se torna ali com aquelas feições, né? De lobo e tudo. Aí, nesse momento, tá lá o André Luiz, né? Com seus companheiros lá naquela situação e vendo aquilo tudo acontecer. E aí, dentre esses que estavam sendo julgados ali, separados naquele momento, tem um senhor e ele está muito bravo. Ele tá ali, não é possível. Por que que eu estou sendo condenado? Não tem, porque eu fui um homem justo. Não, eu vivi minha vida bem, eu nunca cometi um crime, eu nunca fiz nada de errado, né? E aí vem um deles lá, porque eles sabem, né, de tudo. E se a pessoa está ali naquela área, né, do umbral, ali naquele lugar, é porque a própria consciência dele o levou ali. E aí ele, com certeza, leu ali aquela situação dele e virou e falou assim, ah, é? Então me fala aí, você ainda era novo, você abusou da sua aposentadoria. Você forjou que era doente, você exagerou ali sintomas para você conquistar a sua aposentadoria, sendo que você estava saudável e você poderia trabalhar. E ali você ficou anos e anos, né, com aquela aposentadoria que não era direito seu. E aí é por isso que hoje você está sendo condenado, porque você usurpou, você burlou, né, essa lei do trabalho. Então, olha só, ali eles não buscam ninguém, não. As pessoas são atraídas para lá pelas suas consciências, né? Então, ele estava ali naquela situação porque ele sabia que ele realmente fez isso. Ele burlou, ele pediu uma aposentadoria que ele não precisava, só para ele ficar, né, ali vivendo tranquilamente. E não falou ali? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí o tiro saiu pela culatra, né? Porque não deve ter usado o tempo livre para ser útil para as pessoas, para fazer um trabalho digno, né? Não somos contra a aposentadoria, nós sabemos que é um direito, né? A espiritualidade mesmo fala aqui depois, nas outras questões, mas usar isso de forma errada, né? A forjar, a mentir, isso é um grande erro, né? Aí na 681, a lei da natureza, ele está perguntando, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Olha só, naquela época ele já estava falando que a gente esquece.
que a gente tem que prover o sustento dos nossos pais quando eles estão velhos, né? Nós temos que cuidar dos nossos idosos. Não foram eles que trabalharam para nos dar o leite, o agasalho, o pão, o estudo, o remédio, né? E aí eles envelhecem, precisam de nós, e aí? Nós não vamos dar, né? Nós não vamos fazer a nossa parte? E aí, nessa questão, a gente está indo contra duas leis, né? A questão do trabalho para com os pais e a questão de honrar pai e mãe, que Jesus nos diz, né? Esse amor filial, esse amor paternal, ele é um sentimento natural, quer dizer, já vem conosco, né? E quando a gente não faz isso, a gente está indo contra a lei. E aí, vem dizendo sobre o limite do trabalho. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, também é, né? O descanso, o repouso. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, olha só, o repouso é necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. Porque quando a gente dorme, a gente se liberta, né? Como falou aqui, ó, um pouco de liberdade à sua inteligência. Então, no plano espiritual, a gente também trabalha, a gente estuda, né? A gente faz visitas. Então, essa questão do repouso é extremamente importante também. E aí ele vem perguntar qual o limite do trabalho na 683. E eles respondem: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem das nossas forças. Então, quer dizer, não é para extrapolar as forças, não é para a gente trabalhar até ficar exausto. A gente tem que saber nosso limite, né? E também não ficar ali querendo só nunca trabalhar. Porque às vezes a gente acha assim, ai, coitadinho do meu filho, ele tem um emprego que trabalha tanto. Ué, você quer que seu filho fique lá à toa sem fazer nada e ganhe um salário mesmo assim? E a lei do trabalho, né? E a dignidade dele. O trabalho dignifica o homem, engrandece o homem. Então, isso é importante a gente ter isso em mente, não achar que o trabalho é ruim, não, né? E o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? E isso é uma das piores ações. Olha só que importante. A gente vê que, às vezes, até hoje, existem aí uns casos de trabalho escravo. É uma das piores ações. Porque quando você tira a dignidade da pessoa, né? A pessoa não está tendo ali o seu ganho, não está tendo o seu sustento, ele não está se sentindo valorizado, não está se sentindo digno daquele trabalho. Está sendo escravizado, né? Ou está sem emprego. É muito triste para a pessoa que quer trabalhar, quer prover sua família, não ter como trabalhar, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? A responsabilidade das empresas, dos grandes empresários, de prover o trabalho ao cidadão, né? Que precisa de ter a sua dignidade. E na 685, tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, quer dizer, se o homem já chegou numa idade, né, que ele não tem mais aquelas forças que ele precisa para o trabalho, ele tem o direito, sim, de se aposentar, né? E olha que isso foi lá em metade do século XIX. E aí, meus amigos, eu trouxe aqui para nós uma frase da Joana para a gente pensar sobre ela. A Joana diz assim: o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva
elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem devida colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Então, olha só que interessante, né? A Joana vem falar para a gente que através do trabalho a gente se renova, a gente se dignifica, a gente se sente útil, a gente se sente bem, realizado. E se nós não estamos encontrando isso na nossa profissão, né? Vamos pensar, será que eu quero fazer outra coisa? Então eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou correr atrás de uma coisa que me faça mais feliz, né? Porque nem sempre nós fazemos o que gostamos, mas nós precisamos sempre gostar daquilo que nós estamos fazendo. Por quê? A gente faz para alguém, a gente faz com alguma finalidade. Então, nem sempre a gente faz tudo que a gente gosta, né? Ah, eu queria trabalhar com isso, ah, eu queria fazer aquilo, ah, eu queria fazer... Queria, sim, que bom. Só que no momento eu não posso, então goste do que você está fazendo. Porque, gente, é tão ruim quando a gente chega. Infelizmente, né? Eu vejo isso de muitas pessoas. Funcionário público, na maioria das vezes, você chega aí, tá aquela cara e te trata de qualquer jeito. Você faz uma pergunta, a pessoa faz assim, né? Aí você pensa, gente, por que não está sorrindo? Nossa, eu tenho serviço público. Que bom, eu nunca vou ser mandada embora. Então, que alegria, né? E aí as pessoas acham, como eu nunca vou ser mandada embora, então eu vou fazer de qualquer jeito. Ninguém vai me mandar embora mesmo, vou ter meu salário no final do mês. Mas e o seu sentido de utilidade? E a sua responsabilidade para com o bem-estar do outro? Né? E o que Jesus nos ensina? Como amar, como respeitar? Você está fazendo a sua parte? Ou você está indo lá só para pegar seu dinheiro no final do mês? E como falou aqui, o trabalho é muito mais do que isso. Não é o castigo, né? É onde a gente se realiza, onde a gente mostra quem a gente é de verdade. E quando a gente se eleva, a gente eleva a humanidade conosco. Porque pensa bem, se todas as pessoas do mundo fizessem o seu trabalho melhor que pudesse, tudo ia funcionar muito melhor. Tudo ia ser muito mais fácil. As pessoas iam ser mais felizes, mais gratas, né? Mais simpáticas, mais gentis. Só que, infelizmente, a gente às vezes vê as pessoas trabalhando numa má vontade, que aquilo dá até desânimo na gente de chegar, fazer uma pergunta, né? Às vezes tem pessoas, eu vejo lá no caixa do mercado, bom dia, tudo bem? A pessoa, bom dia. Responde porque tem que responder, né? Mas aí a gente tem que pensar, coitada, às vezes não está no bom dia, né? Às vezes está com problema na cabeça, que a gente também tem que ter compreensão. Mas é ótimo, tem um posto aqui de gasolina que agora eu só abasteço lá. Porque eu chego lá, vem a moça, seja bem-vinda ao posto nananã, sabe? E todos eles falam, recebem a gente assim. Aí eu falei, agora só vou abastecer aqui. Parece que é bobeira, mas não é não. A gente se sente, olha, que bom. Eu poderia estar abastecendo em outros, não poderia? Mas é um diferencial. Eles recebem a gente com a simpatia e você se sente bem. Ainda mais a gasolina no preço que está. A gente fica ali, olha, que bom, sou bem-vinda nesse posto, né? E aí eu respondo, ai, muito obrigada, né? Porque é bom a gente se sentir querido, né? É bom a gente se sentir bem recebido. E aí, ó, tá dizendo, a Joana diz, seja quais forem as suas possibilidades sociais ou econômicas de trabalho. Aí eu não tenho dinheiro para doar. Dou o seu trabalho, dou o seu tempo, dou o seu ombro amigo, né? Dou a sua oração.
A gente pode trabalhar de tudo quanto é forma. Então, sempre se a gente está aberto a trabalhar, auxiliar, o trabalho vem. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males. Gente, olha que interessante. Quando a gente está trabalhando, a gente está ativo, a gente não fica de bobeira ali esperando o mal vir, não. Né? Não diz que a cabeça vazia é a oficina daquele amiguinho, né? Porque, ó, passa um dia sem fazer nada e vigia os seus pensamentos. O que vem na cabeça? Vem desânimo, vem má lembrança, vem preguiça, vem vontade de comer mais que a gente deve. Aí os males estão rodando. Agora, quando a gente está trabalhando, está fazendo, quando você vê, nossa, já passou o dia, tô com a fome, não lembrei nem de comer, né? Tem dia que é assim na nossa vida. Então, a gente fica menos vulnerável. A gente está com menos portas abertas, né? Quando a gente está sempre ali ativo e se sentindo útil. E a espiritualidade nos ampara, porque eles querem que nós sejamos instrumentos, né? E aí, ela fala que o trabalho é a mensagem devida colocada na direção da criatura para construir a felicidade. Ô, gente, trabalhar é ser feliz. E é fazer as outras pessoas felizes. Isso é muito legal, né? Quem trabalha com amor, com gratidão, é muito mais feliz. Aí eu achei aqui uma mensagem do Pastorino, que é do Carlos Bacelli, né? Ele que tipografou. Chama Oração e Trabalho. A oração é a rogativa. O trabalho é a resposta. A oração é a candeia. O trabalho é a luz. A oração é a semente. O trabalho é o fruto. A oração alenta. O trabalho garante. A oração vigia. O trabalho defende. A oração é o remédio. O trabalho é a cura. A oração é a paz. O trabalho é o rumo. Pela oração, o homem se eleva da terra até aos céus. Pelo trabalho, o homem constrói os céus na terra. Se a oração é o corpo da crença, o trabalho é a sua alma. Porquanto, segundo a palavra do apóstolo, a fé sem obras é morta. Olha que coisa linda, né? O trabalho, gente, é bom demais, né? O trabalho é o que importa. E aí eu lembro aqui da Madre Teresa de Calcutá, que fala que as mãos que ajudam são mais santas do que os lábios que oram. A gente deve orar sim, para a gente estar sempre em contato com a espiritualidade. Mas como diz o apóstolo, a fé sem obras é morta. Não adianta orar, orar, orar e ficar sentado sem fazer nada. Portanto, meus irmãos, mãos à obra. Vamos trabalhar na doutrina, vamos trabalhar conosco mesmo, que esse trabalho ninguém pode fazer por nós. É o nosso trabalho interior, nosso trabalho íntimo, a nossa reforma. Tampar aqueles buraquinhos da vaidade, né? Consertar as rachaduras do egoísmo. É um trabalho árduo e vai levar séculos, séculos, se não milênios, né? Sendo muito otimista. Mas é um trabalho mais importante, porque, como diz a Joana, quando a gente se eleva, a humanidade inteira se eleva conosco. Gente, muito obrigada pela oportunidade do trabalho, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. E foi muito bom, né? A gente estar aqui junto, refletindo sobre isso. E vamos trabalhar com Jesus, por Jesus e para Jesus. Muito obrigada, boa noite. Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu tentar ler.
que sumiu. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se não nos encontra... Ai, a coisa está aqui bem na frente. Trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista de retorno. Viu? Então, vamos trabalhar que ninguém pega nós. É isso aí, gente. Boa noite, muito obrigada.